abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13. Esse capítulo tem uma característica, é o capítulo das parábolas, exatamente. Aliás, Mateus fala no capítulo 13, Lucas também fala, no mesmo capítulo 13, fala das parábolas do Senhor Jesus. E eu queria ler a parábola do fermento. Mateus 13, versículos 33 a 35, que eu me lembre, eu nunca ministrei essa palavra, eu não me recordo de ter falado, posso ter citado aqui alguma vez, mas quando a gente vai estudar a palavra é outra coisa. Aqueles que nos discipulavam diziam: a mensagem abençoada é a mensagem estudada. Foi assim que eu fui discipulado. Não é? Na Igreja Nova Vida a gente não sobe aqui, pega um versículo e sai pipocando. Não, nós fomos ensinados a estudar, né? Um cirurgião, ele não nasce cirurgião. Primeiro ele estuda a técnica, ele estuda nos livros, depois ele assiste a alguém, ele é auxiliar de alguém que está fazendo a cirurgia. Depois é que ele faz uma cirurgia pela primeira vez. E a palavra de Deus, há uma diferença, querido, entre ler, como a gente gosta de ler, e a outra coisa, quando você para na palavra, estuda a palavra, medita a palavra. Meditar, no grego, quer dizer ruminar, que é aquilo que o boi faz. Ele come. Então, quando a gente para na palavra, a palavra fala conosco. Amém? Mateus 13, versículos de 33 a 35. Jesus lhe contou ainda outra parábola. Ele estava contando uma porção. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, fermentado. Jesus disse todas essas coisas às multidões, olha que ele falava, às multidões, por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu queria que você colocasse diante de Deus, nesse momento, a tua vida. O que é que você está vivendo? Quais têm sido os teus desafios? Qual tem sido a sua luta? A sua prova? Coloque isso diante de Deus. E agora, você mesmo, faça uma oração e pede para Deus falar com você. Como disse o pastor Rafael aqui, Deus fala. Fala com Deus, Deus fala comigo. Que eu ouça essa palavra de forma que essa palavra seja aplicada a esse momento que eu estou vivendo. A esse desafio que eu estou enfrentando, a esse medo que eu estou, essa preocupação. Pai querido e amado, a Tua palavra, ela nos salva, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos restaura, ela nos revigora, ela nos conforta, ela nos consola, ela é a fonte de vida para nossas vidas. Ela traz liberdade, ela quebra grilhões,
ela quebra correntes, ela quebra a incredulidade, ela quebra a dureza de coração, ela quebra o coração de pedra, porque ela é um martelo que esmiuça a penha. Que a tua palavra seja pregada com liberdade e que teu Santo Espírito, que é o nosso mestre, aplique essa palavra diretamente na vida de cada um. Que alguém saia daqui hoje dizendo: olha, Deus falou diretamente comigo nessa manhã. Amém? Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há um ditado popular que diz, queridos, que para bom entendedor, meia palavra é letra, pingo é letra, não é? Que às vezes você não precisa falar muitas coisas para uma pessoa entender o que é que você quer dizer para ela. E o Senhor Jesus, muitas vezes, ele foi assim. Em alguns momentos, o Senhor Jesus foi um homem de poucas palavras. Ele dizia poucas coisas e aquilo já provocava um movimento, aquilo já provocava uma ação. Por exemplo, ele quando passou por Mateus, que era o coletor de impostos, ele virou para ele e disse: Simão, siga-me. Falou mais nada. Não explicou nada. Não disse para seguir para onde. Simplesmente disse: siga-me. Quando a samaritana chegou perto do poço, ele virou: mulher, me dê água. Então, para outra que foi pega em adultério, disse: mulher, vá e não peque mais. Então o Senhor Jesus, às vezes, ele era muito direto, ele era muito objetivo, era muito simples no que ele falava. Por outras vezes, querido, ele falava em parábolas. Essa palavra parábola está mais de 40 vezes nos evangelhos. O que são parábolas? São histórias que ele contava, ensinamentos, coisas importantes, preceitos. Nas parábolas, ele fazia respostas, ele respondia às pessoas com parábolas. E era interessante porque nas parábolas parece que ele estava falando de uma coisa, mas na verdade ele estava falando de outra. Era uma metáfora, e muita gente não entendia as parábolas de Jesus. Se cutucava e dizia: o que é que ele quer dizer com isso? Até os próprios discípulos: mestre, não entendemos o que o senhor falou, não. Isso às vezes também acontece com a gente, né, querido? Né? Talvez você lê esse texto aqui: o reino do céu semelhante ao fermento, a mulher pegou, misturou 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, e acabou. E você diz: e eu, Kiko? O que quer dizer isso? O que significa isso? Então o Senhor Jesus, ele falava muitas vezes em parábolas, não é? Certa ocasião perguntaram: Senhor, quem é o meu próximo? Aí ele contava uma parábola, ele contava uma história. Até quando eu tenho que perdoar o meu irmão? Foi Pedro que perguntou para Jesus, aí ele contou uma parábola. Como é que é o amor de Deus? Ele contou uma parábola. Então, as parábolas eram uma forma de Jesus evangelizar. Era uma forma de Jesus tratar com as pessoas, lidar com as pessoas e seus problemas. Será que isso tem aqui presente hoje? Pessoas, tem aqui pessoas aqui hoje? Problemas, será que existe algum aqui? Alguns, exato. Então as parábolas eram uma maneira de Jesus lidar com as pessoas, a tratar os problemas que elas tinham, e muitas vezes ele falou por parábolas, diz a palavra, que ele por muitas vezes
falou por parábolas. Ele falou sobre o reino de Deus, ele falou sobre o reino dos céus, ele falou sobre salvação, ele falou sobre oração, ele falou sobre relacionamentos, ele falou sobre semear e colher, como disse aqui o pastor Rafael, ele falou sobre perdão, ele falou sobre o amor de Deus. Ele muitas vezes ensinava as coisas com parábolas, contando histórias. Uma excelente maneira da gente evangelizar as crianças. As crianças adoram histórias. Não é? E uma maneira da gente evangelizar as crianças, mas não é só criança não, queridos. Você também pode evangelizar um adulto contando para ele uma parábola de Jesus. Contando para ele uma história. E eu queria chamar, as parábolas de Jesus são histórias que chamam a atenção de todo mundo. Se você for lá fora do mundo e perguntar o que é um bom samaritano, alguém vai te responder. Se for lá fora você diz, ele é um filho pródigo. Talvez alguém diga, eu sei o que é um filho pródigo. As parábolas de Jesus, querido, elas são conhecidas. Não só por nós, porque elas trazem muito ensinamento, elas trazem muita sabedoria. Elas falam a respeito de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus, mas fala sobre oração, fala sobre oferta, fala sobre relacionamentos, fala sobre uma porção de coisas. Ele falava sobre isso. E então as parábolas de Jesus são histórias que elas mexem com a nossa imaginação, elas geram curiosidade, elas geram reflexão, introspecção. Às vezes você fica pensando nelas, sai da igreja ou depois de ler a Bíblia, fica pensando naquilo que o Senhor falou. E eu queria chamar a tua atenção que todas as parábolas de Jesus, todas elas tinham e têm um propósito. Todas elas têm um objetivo. Todas elas têm um alvo. Levar aqueles que escutam a parábola a uma ação que provoque uma mudança. Acho que ninguém entendeu. Tu sentou aqui hoje, meu irmão, para ouvir uma parábola. Essa parábola, no coração de Deus, tem um propósito a você. Levar você a um movimento, levar você a uma ação, levar você a uma dinâmica que vai provocar uma mudança, que vai trazer uma vantagem para a tua vida, que vai trazer uma recompensa para a tua vida, que vai trazer um fruto para a tua vida. Amém, queridos? Então, toda parábola, ela tem esse propósito. Provocar aqueles, porque aqueles que estavam ao Senhor de Jesus sempre perguntando, ele respondia contando parábolas que era para levar aquelas pessoas a uma ação para elas provarem. E aqui o interessante é que Jesus compara o reino de Deus, o reino dos céus, o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Vocês estão muito calados nessa manhã? Você sabia que Deus tem um plano para a tua vida? Ele tem um plano para a tua casa. Ele tem um plano para a tua vida profissional, ministerial. Ele tem um plano. O reino de Deus, o reino do céu. Ele tem um plano para cada um de nós. E ele aqui, primeiro é bom saber que ele tem um plano, né? No meio do que eu estou vivendo, tem alguém vivendo alguma coisa? Deus já tem um plano. Deus já tem uma saída. Deus já tem uma solução. Deus já tem como resolver esse negócio. Dá glória a Deus, glorifica a Deus, bendiga a Deus.
Nós estamos vivendo no reino de Deus, apesar de tudo que a gente está vivendo. E nesse meio desse reino de Deus, Deus já tem um plano para nós. E Jesus aqui compara o plano que Ele tem para nós, o reino de Deus, com o fermento. O fermento, querido, é um elemento que, a princípio, misturado com a farinha, ele não fica visível, ele não fica perceptível. Você não sabe se uma farinha tem fermento ou se uma farinha não tem fermento, sabe? Donas de casa que estão cozinhando muito nesses dias, quando você prepara a farinha para fazer um bolo e mistura a farinha com o fermento, fica visível ali quem é farinha, quem é fermento? Então, o reino de Deus, esse plano, esse propósito que Deus tem com as nossas vidas, a princípio, ele não é nítido, ele não é visível, ele não fica explícito, não é? Ele não fica claro. Talvez você concorde comigo, é verdade. Eu não estou vendo nada de plano de Deus na minha vida nesse momento que eu estou vivendo. Pelo contrário, as coisas, em vez de melhorar, elas estão piorando. Então, que plano de Deus está? Onde é que Ele tem? Aonde é que vende? Que eu quero comprar. Por quê, querido? O plano de Deus, a princípio, não é visível. Quando Deus entrou na nossa vida, querido, não ficou tão claro que Ele estava entrando na nossa vida. Se bobear, a gente nem percebeu a obra que o Espírito Santo já estava fazendo na nossa vida, até chegar aquele dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Amém? Vocês estão aí? O plano de Deus também é assim, querido, é com fermento. Agora, presta atenção, querido. A mulher bota a farinha, mistura o fermento na farinha. Aquilo ali vira massa? Vira pó. Aí, a mulher começa a colocar o quê? Água. A água fala do Espírito Santo. Ela coloca óleo. Óleo fala do Espírito Santo. Ela coloca azeite. Azeite também fala do Espírito Santo. À medida que o óleo, que o azeite, a água vai acrescentando, aquela massa, ela se transforma. Não é? Foi a palavra que nós recebemos para esse ano, um ano de transformações. À medida que o óleo é derramado sobre aquela farinha, sobre aquele fermento, o azeite, ela vai se transformando, ela vai mudando de forma. Diz aqui, queridos, que essa mulher, se ela ia fazer 3 medidas de farinha, se ela botou fermento em 3 medidas de farinha, as medidas de farinha, querido, era aquele saco que tinha lá no armazém. Quem lembra de armazém aqui? Quem é do tempo do armazém? Que você ia comprar farinha de trigo, aí ele pegava, botava no saco de papel, pesava e você levava. Isso aí só para o pessoal do século XX é que lembra, século XIX é que lembra. Então, se essa mulher pegou 3 medidas, dizem aqueles que sabem mais do que a gente, que essa mulher ia fazer pão para, no mínimo, 100 pessoas. Certo? Tem mulheres que são assim, né, querido? Quando elas fazem arroz mesmo. Não é? Quando elas fazem macarrão, é macarrão para a torcida do Flamengo. Não é? Alguns de nós fomos criados, é melhor sobrar do que faltar. Então, essa mulher aqui, querido, certamente estava fazendo, ela estava fazendo pão para mais ou menos 100 pessoas, era muito pão que ela estava fazendo. E à medida, não é? À medida que o óleo, né, isso aqui é uma coisa, é uma revelação do Espírito Santo para mim, foi.
né? Porque eu ficava olhando farinha com fermento, fermento com farinha não dá em nada. Mas na medida que você põe o óleo, se forma uma massa. Se forma, e diz, queridos, que existem, conforme a quantidade de fermento, tem massas, tem gente que faz massa e deixa a massa descansar, a massa dobra de tamanho. Ela dobra de tamanho. Então, o fermento, ele tem uma ação na farinha, na massa, né? Então, aí fica visível a ação do fermento ali no meio daquela massa, não é? Aquela massa se molda, muda de forma. A nossa cara, querido. Cada um aqui é uma massa. É uma obra de Deus. Olha essa obra de Deus que está aí do teu lado. Não é? E na medida do fermento que Deus vai colocando, na medida que o Espírito Santo, o óleo, o azeite do Espírito Santo vai sendo acrescentado, essa massa vai se moldando. Amém? Então a gente vê aqui que o plano de Deus, o reino de Deus, o propósito de Deus, para trazer isso para a nossa vida, depende, de uma certa forma, da ação do fermento e da obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um de nós. Lembre o seu irmão, você pode não saber, mas muito antes de você sentar no banco dessa igreja, o Espírito Santo já estava fazendo uma obra na tua vida. Amém? Diga isso aí para a pessoa que está perto. Talvez você não tenha notado. Talvez você diga, não tem nada a ver. Eu vim porque eu quis. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Você veio porque o Espírito Santo já estava falando com você há muito tempo. Amém? Então, não é uma coisa à toa que aconteceu. Ninguém chega à igreja, querido, a uma igreja, sem uma obra do Espírito Santo estar trabalhando ali. É por isso que quando entra uma pessoa por essas portas, você pode profetizar bênção sobre ela. Não é? Isso era uma coisa que eu fazia muito no princípio do meu ministério, eu deveria fazer mais, mas às vezes vinham me apresentar alguém, eu abria a boca e começava a abençoar aquela pessoa, a pessoa ficava assustada comigo, né? Agora eu estou mais controlado, né? Naquele tempo eu era mais assim, né? Então, querido, a presença desse fermento é que faz toda a diferença. Então, se esse fermento estiver presente, a massa cresce. Se esse fermento estiver ausente, a massa, o que acontece? Sola. Estava o quê? Abatumado? Abatumada. Então você olha para o teu irmão, vê se o teu irmão é uma massa que tem forma, é uma massa que está abatumada. Gostei dessa, viu, GDC Terezinha? Vou procurar o que é abatumada. O que é abatumada, querido? Uma massa que não tem fermento. Fica aquele pão duro, não é? Fica aquele pão sem graça. Fica aquele pão que não é fofinho. Amém, queridos? Então eu queria chamar, e Jesus falou disso, né? O fermento é que leveda a massa, leveda a farinha. E Jesus fez questão de chamar, querido, aqui mesmo nesse capítulo, capítulos anteriores, capítulos depois, ele fez questão de chamar a atenção para a qualidade do fermento que está sendo colocado, e agora vamos trazer para a gente, do fermento que está sendo fermentado na nossa vida. No fermento que está sendo levedado nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Ele fala de um fermento bom, que leveda toda a massa, que é capaz de transformar a vida de uma pessoa, que é capaz de transformar uma casa, é capaz de transformar uma família.
não é um fermento que ele acaba repercutindo em todo o ambiente. Ele atinge a todos que estão ao redor, porque ele traz paz, ele traz restauração, ele traz reconciliação, ele traz perdão, ele traz restauração, ele favorece o reino de Deus, ele favorece o plano de Deus. Vocês estão aí? Não é? Existe um fermento, mas Jesus advertiu que tinha outros fermentos. Jesus falou, cuidado com o fermento dos saduceus. O fermento dos saduceus era a incredulidade. Cuidado com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Apareceu uma coisa e era outra. Então ele fala para a gente tomar cuidado com outros fermentos. Por quê? Eles provocam o contrário. Enquanto o fermento bom, profetiza para o teu irmão, meu irmão, para mim você é um fermento bom. Você é um fermento bom. Um fermento que produz paz. Um fermento que produz amor. Um fermento que produz reconciliação, conserto. Quando você chega, chegou a luz. Quando você chega, chegou a paz. Quando você chega, chegou o amor. Mas tem um outro fermento, queridos, que Jesus fala, que produz exatamente o contrário. É o fermento que produz confusão. É o fermento que produz briga, desentendimento, discórdia, desunião. É um fermento que, em vez de trazer saúde, adoece. Amém, querido? Ele fala, não nesse texto, mas ele fala em outro texto, ele fala sobre esse, para os discípulos terem cuidado com os fermentos, né? Aí perguntaram, será que ele está falando isso porque ele não trouxe pão? Olha só como os discípulos, parecidos com a gente, às vezes eles não entendiam nada. Né? Cuidado com o fermento, né? Porque eles têm fermento, queridos, que favorece o plano de Deus na minha vida, o plano de Deus na minha casa, na minha família, nas minhas coisas. Existe um fermento, querido, que faz oposição ao plano de Deus, ao propósito de Deus, às coisas que Deus quer realizar. Você está identificando aí, meu irmão? Tá caindo a ficha aí para você entender? Não é? Eles fazem oposição. Então a pergunta do Espírito Santo, do azeite de Deus, daquele que está fazendo uma obra na minha vida, diga, o Espírito Santo está fazendo uma obra na minha vida. Eu sou que nem massa na mão do oleiro. Amém, querido? Cada um de nós aqui é um vaso na mão do oleiro. Então a pergunta que o Espírito Santo, eu já dei o spoiler lá atrás, mas vou falar outra vez. A pergunta que o Espírito Santo faz para nós hoje, aquele que molda a nossa vida, que está nos transformando cada dia numa nova criatura, que vive uma novidade de vida, que faz coisas diferentes, que faz coisas sobrenaturais. A pergunta é, qual é o fermento que está crescendo dentro de mim? Qual é o fermento que está levedando dentro de mim? Qual é o fermento que está fermentando na minha massa, no meu vaso, na mão do oleiro? Qual é o fermento que está dentro de nós, querido? É um fermento bom ou um fermento ruim? Traz à tona aquele problema que você apresentou para Deus lá no início. Agora faz um controle de qualidade aí. Quando você olha para esse problema, você é chegado a um fermento bom ou um fermento ruim? Você quer que as coisas se resolvam segundo Deus ou se resolvam segundo você próprio?
Olha só, querido, que a gente aqui já começa a capengar. Como outra vez eu disse para um irmão, veio contar um problema, disse, vamos fazer uma oração? Ele, pelo amor de Deus, não bota Deus no meio disso, não. Ele não queria que Deus entrasse no meio, porque sabia que se Deus entrasse, não ia ser como ele queria. Amém, querido? Entenda, querido, que esse fermento bom, ele vai influenciar a minha vida. Ele vai influenciar meus relacionamentos. Ele vai influenciar a minha família. O ambiente onde eu chego, ele vai influenciar. E você conhece disso, minha gente. Tem pessoas que quando chegam, chega a paz. Chega a alegria. Chega a fé. Chega tudo de bom. E tem pessoas que quando chegam, chegou a confusão. Acabou a paz. Agora não tem sossego. Estou falando besteira aqui, minha gente? Tudo que nós fazemos, querido, repercute de alguma forma à nossa volta. Seja para o bem e seja para o mal. Não se esqueça que você veio aqui, Deus te trouxe aqui. Eu não fui na tua casa. Você veio pelas suas pernas, o Espírito Santo trouxe para você ouvir essa palavra. E essa palavra está provocando você, está te desafiando a uma ação, não é? A uma ação que vai provocar uma mudança nessa situação que você está vivendo hoje. Amém? Amém? A buscar um fermento. Você que é dona de casa, às vezes você prepara uma comida, um doce, seja o que for, aí você prova aquilo. Aí diz assim, meu Deus, isso aqui não está com gosto de nada. Tem alguma dona de casa aqui, ou dono de casa? Isso aqui, como é que eu posso melhorar isso? Tem alguém aqui que faz isso, querido? Como é que eu posso melhorar? Vou botar mostarda. Tem uma melhorada. Vou botar um cravo. Vou botar... Não sei, eu não sou cozinheiro, vocês é que sabem. Mas você sabe como melhorar uma receita. Né? Eu tenho colegas meus, pastores, né, que falam assim, Roberto, eu adoro assistir as suas palavras, as suas mensagens, porque eu pego todas elas, dou uma melhorada e prego. Eu acho fantástico. Então, queridos, olha só, vivendo os problemas que nós estamos vivendo, quem tem problema aqui, diga amém. Amém. Olha o silêncio, o amém foi assim. O que eu posso fazer? Eu posso fazer para ajudar o Espírito Santo? Porque um plano ele tem, um propósito ele tem, uma solução ele tem, uma saída ele tem, mas o que eu posso fazer para ajudar o Espírito Santo? Para melhorar? Que fermento que eu posso plantar aqui? Quem aqui tem um relacionamento difícil, querido? Só a Genesi. Todos nós aqui, queridos, sem exceção, temos relacionamentos que não são fáceis. E nós que temos o Espírito Santo, nós que temos o óleo, o azeite do Espírito Santo, temos que nos perguntar, o que eu posso fazer para fermentar, para esse relacionamento melhorar? Essa palavra para casal é um desastre, né? Mas com filho também. Quem tem filho aqui que dá trabalho?
que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com meu filho, com a minha filha? O que eu posso fazer para melhorar meu relacionamento com a minha própria mãe? Porque tem mãe que às vezes dá trabalho, minha gente. Vocês estão aí, minha gente? Já foi todo mundo embora, né? Às vezes nós temos a ideia, querido, que aquilo que vai mudar a nossa vida, a nossa família, o nosso ambiente, são grandes coisas, são mudanças extraordinárias, ações, decisões, né? Jesus mostra para nós, querido, com o fermento, Jesus mostra para nós, com o fermento, que o que muda de fato muitas coisas são pequenas ações. São pequenas atitudes, são pequenas palavras, são pequenos gestos, são pequenos movimentos. Você olhando para o fermento, você não acha que ele tem capacidade de produzir 100 pães, não olha, mas na medida que ele vai entrando e ele vai fermentando, ele vai levedando, não é? Então, Jesus mostra para a gente, querido, que existem situações que nós queremos ver soluções, que não vão acontecer milagres, o céu não vai abrir, a pessoa vai se converter da noite para o dia, vai aceitar Jesus Cristo, e vai virar diaconisa. Não é a gente fica esperando uma coisa assim. Às vezes, querido, o que vai mudar são pequenos gestos, pequenas ações, pequenas coisas, não é? Às vezes, com um pequeno gesto, você pode mudar a vida de outra pessoa. Já citei exemplos aqui, vou citar outra vez. Jesus mudou a vida da samaritana com um pequeno gesto. Me dá um copo, me sirva água. Jesus mudou a vida do coletor de impostos, dizendo para ele: siga-me. Pequeno gesto. Zaqueu, desta árvore. Hoje eu vou almoçar na tua casa. Eu lendo essa parábola, querido, eu me lembrei da minha formatura. Eu me formei há 44 anos atrás. No meu tempo, querido, formatura era formatura. Não estou desfazendo das de hoje. Primeiro, era no Teatro Municipal. Já elevava o nível. A minha turma tinha mais de 300 médicos e médicas. Ficávamos todos lá no palco, sentados. Tinha o paraninfo, tinha os professores, tinha uma mesa, uma comissão, cada um, e aí o paraninfo, e era uma solenidade formal. Ela tinha um ritual, primeiro falava aí batiam palma, né? A família toda lá presente, todo mundo de roupa bonita, porque era teatro municipal. Naquele tempo. E aí vinha o paraninfo, aí vinha o professor predileto, aí vinha o orador. E por final, queridos, quem falava era o reitor. E eu me lembrei disso, porque era uma solenidade, depois tinha que chamar o nome de cada um, para cada um levantar na sua cadeira, mais de 300. Aí começava da letra A. Era uma coisa cansativa. Aí veio o reitor fazer o discurso dele, queridos. O reitor veio com uma roupa, ele tinha uma capa, ele tinha uma roupa, não sei, ele tinha não sei o que ele usava uma roupa. E aí, uma toga, é isso mesmo. E ele surpreendeu a todos com o seu discurso, porque a gente esperava uma coisa pesada, cansada, chata, enjoada, e ele surpreendeu a todos, ele emocionou a todos, porque ele contou uma situação da vida pessoal dele.
Apesar dele estar ali naquela posição de reitor, com aquela toga, com aquela pompa, ele era uma criança que veio de um lar muito humilde. Ele era um garoto que usava óculos de fundo de garrafa, não existe mais isso hoje, né? No meu tempo existia, hoje a tecnologia. Ele usava óculos de garrafa. Ele não tinha uma pasta para levar o material dele escolar. Ele veio de um bem humilde. Então ele ia para a escola, querido, carregando o caderno, os livros, carregando o lápis, a borracha, ele carregava tudo na mão. E quando chovia, a mãe botava tudo dentro de um saco plástico. E por causa disso, queridos, o que ele sofria? Bullying. Naquele tempo não tinha esse termo, né? Então ele disse que ele sofria muito, ele era debochado, ele era escarnecido. E ele contou para nós uma ocasião que estava chovendo, ele com as coisas dele toda dentro de um saco plástico, ele não tinha pasta, de óculos, fundo de garrafa. E você sabe que as crianças são cruéis quando querem ser cruéis. Atacaram o menino, bateram nele, pegaram o óculos dele, jogaram longe, e ele, sem o óculos, não enxergava nada, derramaram as coisas dele toda na lama, e aquele garoto entrou num desespero, porque sem óculos ele não enxergava nada, e aí ele contou. Um outro menino que apareceu, que nem era da escola dele, foi lá e ajudou ele, achou o óculos dele, pegou as coisas dele, e depois que ele ficou organizado, o garoto sumiu, foi embora. E ele nunca mais esqueceu dessa pessoa, desse garoto, que ajudou ele num momento de tanta humilhação, de tanta vergonha. Ele nunca mais. E aí ele abriu o coração. Ele contou muito mais bonito do que eu estou contando para você, porque eram detalhes da vida dele. Muita gente se emocionou com a história que ele contou. E para que ele falou isso? Depois dele contar essa história, ele virou para nós, os médicos, os formandos, ele virou para a gente e disse, não é? Ele disse, não subestimem as suas ações. Não subestimem quando você para ouvir uma pessoa doente. Quando você se debruça sobre alguém que está no chão. Cuidado, médico, com as palavras que vocês dizem. Vocês com os seus gestos, com a sua atenção, com o seu cuidado, com a sua atuação, você pode salvar uma vida, como você pode destruir uma vida. E eu nunca me esqueci disso, minha gente. Eu nunca me esqueci disso. Quando você tem uma pessoa diante de você, você pode salvar aquela pessoa. Você pode ajudar aquela pessoa. Você pode dar uma palavra de ânimo. Mas você pode matar aquela pessoa. É por isso que as pessoas dizem por aí que existem médicos e médicos. Tem médico que você fica atrás dele o resto da vida. Tem médico que você vai uma vez, no consultório dele mesmo, você pega a receita e joga na lata do lixo. Estou falando besteira, minha gente? Então, eu me lembrei dele, né? Porque ele disse que nós íamos fazer diferença na vida dos pacientes, dos doentes, com pequenos gestos, com palavras de ânimo, com palavras de encorajamento, com palavras, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, né? Quem aqui já passou por uma cirurgia? Né? O médico, em geral, ele faz isso. Fica tranquila, vai ser rápido, vai correr, vai dar tudo certo, você vai sair bem.
Talvez ainda hoje você volte para casa. Amém? Já tem médicos, né, querido? Que chega ali, olha, se você sobreviver, dá graças a Deus, viu? Eu sou médico, eu posso falar mal de médico. Está entendendo? Tem médico que as suas palavras. Então, essa palavra me trouxe aqui, né? Porque a gente quer ganhar a vida de algumas pessoas, não quer? A gente não quer influenciar a vida de pessoas da nossa família? A gente não quer influenciar pessoas do nosso relacionamento? Então, entenda, meu irmão, que você vai ganhar essas pessoas para Jesus com pequenas ações, com pequenos gestos. Jesus falou de um copo de água fria, que a pessoa vai ter um galardão. Então, Jesus fez uma obra, eu esqueci da hora, Jesus fez uma obra perfeita e completa, querido, na nossa vida. Então, essa palavra aqui, para mim, não sei se para você, mas para mim, ela traz um desafio muito grande. Porque essa palavra, essa parábola me pede uma ação que provoque uma mudança, que provoque uma transformação. A igreja fica calada, né? Graças a Deus. Às vezes, querido, é com pequenos detalhes, com pequenos gestos, com pequenas ações, é que nós ganhamos uma pessoa para o nosso relacionamento e ganhamos uma pessoa para Cristo. Às vezes não é pelo muito falar, não adianta pegar a Bíblia e bater com a Bíblia na cabeça dela, que eu já fiz isso, não adianta. Às vezes você ganha aquela pessoa, é pelo amor, é pela paciência, é pelo perdão, é pela restauração, é pelo conserto. Amém, querido? Então, essa palavra, como eu dizia, ela traz um desafio para nós diante de tudo que a gente está vivendo. Hoje a gente está vivendo no meio de uma pandemia, queridos. Então, essa palavra traz, como é que eu, no meio dessa pandemia, posso ser um fermento bom para a vida de outras pessoas? Porque fermento ruim está cheio. Eu escutava um médico falando, dizendo assim: por favor, não abra Zap que traz fotografia de gente internada, de gente doente, de gente entubada, de gente... Não abra Zap, não veja, não lê, não veja essas coisas, não abra Zap, não bota no Facebook, não bota, tira isso, porque isso é fermento mau, queridos. É fermento ruim. Destrói a fé das pessoas. Amém, queridos? Às vezes basta uma notícia ruim, ela já te desequilibra. Então, querido, como é que eu posso ser um fermento bom no meu ambiente familiar? Quem tem um ambiente familiar aí? Tem uma casa, um lar, um local de trabalho, a igreja. Como é que eu posso ser um fermento bom aqui dentro? Como é que eu posso ser um fermento bom dentro da minha casa? Quem tem sogra aqui, diga amém. Poucos. Como é que eu posso ser fermento bom com uma pessoa que fala negativo o dia todo? Não estou falando da minha sogra, não. Mas também serve. Mas como é que eu posso ser um fermento bom para uma pessoa que reclama o dia todo? Como é que eu posso ser um fermento bom para essas pessoas que gastam tempo botando textos imensos no Facebook, metendo pau
em todo mundo, metendo pau na igreja, metendo pau em pastor. Como é que eu posso ser um fermento bom para essas almas? Vocês estão aí, minha gente? Não me deixam sozinho aqui, não. Amém? Como eu dizia, querido, fermento mau já tem muito. Então, o que eu preciso fazer? Então, como eu gosto de dizer, pastor Rafael sempre reprisa, não é isso? Essa é uma palavra, querido, com dever de casa. Porque tu vai para dentro da tua casa hoje. E você vai entrar naquela casa e vai dizer, eu hoje vou ser um fermento bom aqui dentro. Talvez a princípio, querido, de ser fermento bom, é ficando calado. Não é fácil, né, Maria? É ficando calado. Às vezes tem casais que me procuram, eu digo assim, olha só, o negócio já está ruim. Não vamos piorar o que já está difícil. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Cala a boca. Ah, mas ele fala muito. Cala a boca, deixa ele falar sozinho. Mas ela reclama deixa ela reclamar. Então, querido, como é que eu posso ser um fermento bom? Então, essa palavra aqui é trabalho de casa, querido. Como é que eu posso ser um fermento bom dentro da minha casa? Como é que eu posso ser um fermento bom para uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento difícil? A palavra nos adverte que vai ter pessoas que nós vamos ter dificuldade de viver em paz com elas. Você conhece alguém assim? Você vai ter dificuldade de viver em paz. Você quer, mas ela não está interessada. Então, que forma, querido? Então, essa é uma palavra aqui que ela dá um trabalho de casa para a gente, né? Então, qual é a ação que Deus está esperando de mim? Volto a dizer, queridos, não se culpe, não se condene, não se cobre. São pequenas coisas. Por exemplo, dizer obrigado. É difícil dizer obrigado? É difícil dizer por favor? É difícil dizer com licença? São pequenas coisas, querido. Não são grandes coisas. A gente ganha o coração de uma pessoa com pequenos gestos de amor, de atenção, né? São pequenos gestos, né? Aquele homem reclama dia e noite, e você dá glória dia e noite. Vamos ver quem ganha. A palavra diz para a gente vencer o mal com o bem. Isso eu nunca fiz, não. Graças a Deus. Amém, queridos? Então, eu queria aplicar essa palavra naquela situação que nós colocamos lá no princípio, diante de Deus, que está nos preocupando. Deus tem um plano, Deus tem uma solução, Deus tem uma saída, não é? E a minha parte, queridos, é semear algo bom. Semear o bem. Já contei isso? Eu conto e encerro. O rapaz chegou, pastor, o que eu faço? Porque eu já semeei muito mal na minha vida. O que eu faço agora para não colher todo esse mal que eu semeei? Começa a semear o bem. Não piora o que já está ruim, porque você já fez muito mal. Agora começa a semear o bem, porque esse bem vai frutificar. Amém, querido? A seu tempo ele vai aparecer.
Eu cheguei lá na área, tinha uma batata doce com uma folhinha. Eu peguei a batata doce, botei na água. Vai lá ver a batata doce. Cresceu, se espalhou. Lá da área ela foi para a sala, está lá na sala, enfeitando a casa. Amém, querido? Um pequeno gesto. Um copo de água fria. Amém, queridos? Vocês ainda me amam? Ah, eu sabia. Então vamos ficar de pé. Impossível, querido, ouvir essa palavra e não se sentir desafiado. Eu me sinto desafiado. Talvez vocês também se sintam desafiados. Como fermentar um bem? Como levedar um bem? Às vezes a gente fica levedando dentro de nós a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio. Está tudo levedando dentro da gente. A qualquer momento vai dar o seu fruto. Amém? Então abaixe sua cabeça. Eu queria que você colocasse diante de Deus aquela situação do princípio que eu disse. O que é que te preocupa hoje? Qual é a situação que está difícil? E a minha pergunta é: qual é a ação que Deus está te pedindo que vai provocar uma mudança? É para respirar fundo, meu irmão. Qual é a ação que Deus está me pedindo que vai provocar uma mudança? Qual é o bem, o fermento que Deus está me pedindo para eu ir começar a semear, a misturar, pouco a pouco? Que o Espírito Santo complete, querido, aquilo que Ele tem iniciado na sua vida. Volto a dizer, você não está aqui essa manhã à toa. Há muito tempo o Espírito Santo já está fazendo uma obra na tua vida. Há muito tempo você está como vaso nas mãos do oleiro. Ele está te moldando, Ele está te formatando, Ele está te transformando. Ele está fazendo a obra dele. Mas nós também precisamos saber escolher entre o bem e o mal. Não escolha o mal, porque o mal, ele só produz mais mal ainda. Escolha o bem, por mais desafiador, por mais desafiante, por mais difícil. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. E para isso nós precisamos muito do Espírito Santo. Com o nosso braço de carne a gente não consegue fazer isso. Nós precisamos. Então, Espírito Santo, nessa manhã, eu me coloco nas tuas mãos. Você pode se colocar nas mãos do Espírito Santo? Espírito Santo, eu me coloco nas tuas mãos. Molda a minha vida. Muda a minha vida. Mexe nas minhas feridas. Mexe nas minhas estruturas. Assim como o Senhor fez com Zaqueu, faz com cada um de nós, Pai. Para que nós possamos semear o bem. Para que nós sejamos pessoas que quando chegarmos aonde nós chegarmos, as pessoas percebam que algo de Deus chegou. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa cada um.
Eu peço, Pai, de maneira especial, porque para alguns de nós aqui, esse é um desafio muito grande. Porque alguns de nós somos pessoas muito magoadas, muito machucadas. Algumas pessoas muito feridas, humilhadas, envergonhadas, como a história do reitor. Mas se o Espírito Santo pega a nossa mão e nos dá força, nós podemos vencer tudo isso, porque Deus é fiel e o seu poder é suficiente para nos ajudar a cada um. Meu Pai, tira toda a perturbação do coração do meu irmão, da minha irmã, que a tua paz esteja sobre ele nessa hora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.